Fala galera, sejam todos e todas bem-vindos. Professor Alexandre falando hoje com vocês de progressão aritmética. E mais uma vez já peço de antemão para que, se vocês gostarem do conteúdo, que vocês curtam a página, ativem o sininho, divulguem por favor. E se possível assistam 2 vídeos em sequência que ajuda bastante o canal a desenvolver. Né? Então é o seguinte, progressão aritmética vai ser uma sequência numérica. Então a gente começa falando da seguinte maneira. Calma, eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender tudo isso aqui. Então tem uma sequência, A1, A2, A3 e já não entendi, AN, calma. O que significa isso? A1 significa, esse cara é só a posição desse termo, tá? A1, a primeira posição, primeiro cara. A2 é o segundo. A3 é o terceiro. Aqui eu coloquei um fim, mas esse AN indica uma posição N qualquer, tá? Então, olha só, antes do A3 vem o A2. Aqui teria um A4, antes do A4 é o A3. Sempre uma unidade menor. Então, o cara que vem antes aqui do AN, com certeza, é uma unidade menor. Seria o AN menos 1, né? E antes dele é o AN menos 2, por aí vai. O que é isso na prática? Como assim? Como é que funciona uma PA na prática? Então, aqui um exemplo. Isso aqui é uma PA. Então, quem faz a função do A1? Quem está na primeira posição? É o 2. Então, o 2 é o A1. Quem é o A2? O 4, o A3, o 6 e por aí vai. Então, a progressão aritmética é uma sequência numérica que tem uma lei de formação, que eu quero dizer que tem uma lógica bem definida, que é a seguinte. Se você perceber, olhar isso aqui com carinho, você vai perceber que daqui para cá, você somou 2. Daqui para cá, ó, você somou quanto? 2 também. E se você reparar bem, você sempre vai somar de 2 em 2. Quando isso acontece, quando você soma sempre o mesmo valor, ou seja, cada termo, você chegar no seguinte, você soma sempre 2, para eu chegar no 10 que eu faço, somo 2, isso é uma PA. E isso vai ser justamente a definição de PA, que é o próprio conceito que a gente vai estabelecer aqui, chamado de razão R. Rzinho de razão, tá? Bom, como é que você faz para descobrir esta razão? A razão nessa PA aqui de cima é justamente esse 2. Então, o quanto eu estou somando para chegar no termo seguinte, isso é chamado de razão. Mas, a via de regra, para você descobrir essa razão, tem um jeito muito fácil quando está diante de uma PA, que basta você fazer o seguinte, para achar a razão, eu poderia simplesmente, pegando esse exemplo aqui, pegar o 4 e subtrair do 2. Quanto é que isso dá? Deu 2, né? Poderia ter feito também a mesma razão, poderia fazer assim, ó, 10 menos 8. 10 menos 8. Deu 2. Então, basta você pegar um termo e subtrair do termo que vem antes dele. À esquerda dele, né? Peguei o 8, se eu subtrair do 6, deu 2. Essa é a razão. Eu vou dar uma generalizada aqui, não assusta não. Generalizando, o R é um AN menos 1. E o que é isso? Estou pegando um termo qualquer e o termo que vem antes dele. Basta fazer isso. Só pegar um termo e subtrair pelo que vem antes dele. Essa é a definição de razão. E é assim que você monta uma PA. Eu tenho o termo, vou somando sempre a mesma coisa. E a gente pode classificar a PA de algumas maneiras. Então vamos lá. Analisando essa PA aqui. Estou falando que é PA, então olha só. Tu sabe que daqui para cá a gente somou 4, né? 3 mais 4 dá 7. 7 mais 4 dá 11. Cheguei no próximo. 11 mais 4... 15. E o próximo seria 19, e por aí vai. Então, repara que esses números, 3, 7 e 11, estão ficando maiores, né? Então, tem uma relação com essa razão, né? Isso aqui é a razão. Então, quando a razão é maior que 0, a gente vai dizer que a PA ela é crescente. Então, na tua prova ou vestibular, se você estiver fazendo lá, se tem uma razão maior que 0, pode marcar, a PA é crescente, tá? Então, razão maior que 0 na PA, a PA é crescente. Diferente dessa situação aqui, olha só. Daqui para cá, a gente diminuiu
Diminuiu 5 unidades, né? Tá vendo? Se eu pegar o 28 e tirar 5, fica em 23, né? Daqui para cá, eu subtraí 5 unidades. Então, eu estou tirando de 5 em 5, né? Pode isso? Pode. A razão é negativa. Como é que poderia chegar nesse menos 5? Pegando um termo e subtraindo o que vem antes dele, né? Se tu pega o 18, subtrai do 23, 18 menos 23, menos 5. Importante é, olha para esses valores. Eles estão ficando cada vez o quê? Menores. E a razão é o quê? Negativa. Então, quando a razão é menor que zero, essa sequência, essa PA, ela vai ser decrescente, com certeza. Decrescente. Tem o terceiro caso aqui que tu vai achar estranho, porque os números são todos iguais, né? 7, 7, 7, 7, por aí vai. Observa que daqui para cá, o que a gente fez? Somou o quê? Nada, a gente somou 0. Daqui para cá, a gente somou o quê? 0. Então, estou somando 0 a vida inteira. Nesse caso, a razão, ela é 0. Qual o nome que tem essa PA? É uma PA constante ou estacionária, tá? Tanto faz. Constante ou estacionária. Você pode observar também que essa PA aqui era infinita, né? Tá vendo? Não tem fim. Essa aqui também era infinita e essa aqui, por acaso, foi finita. Então, pode ser finita como pode ser infinita, né? Essa fica mais completa, crescente e infinita. Decrescente e infinita. Essa aqui, constante e finita. Bom, vamos falar agora do termo geral da PA, que aí sim vai ser algo extremamente importante, mais do que até isso aqui, para fazer vestibular, alguma coisa do tipo. É fundamental que você saiba a fórmula do termo geral. Bom, coloquei uma PA aqui por acaso infinita de novo, né? Não precisava ser infinita, mas coloquei. Observa que a razão, ou seja, quanto que eu estou aumentando aqui, ó. Estou aumentando de 3 em 3, né? Acho que é fácil ver que do 1 para o 4 a gente somou 3, está somando 3 a vida inteira. Ou seja, a gente já sabe que essa razão, a razão aqui, é 3, tá? A razão é 3. Repara o seguinte, olha só. De maneira bem simples, acho que todo mundo vai entender. Se eu estou nesse primeiro cara aqui, para chegar no segundo cara, eu dei quantos passos? Eu dei um passo só. Ou seja, eu posso dizer, tá vendo? Eu dei um passo, né? Dei uma casinha. Então, eu posso dizer que o 4, que é o meu A2, repara o seguinte, agora eu vou dar nome daquele jeito lá, vou colocar aqui, ó, é o A1, esse aqui é o A2, esse cara é o A3, é o A4 e por aí vai, né? Seja lá qual for. Repara o seguinte, eu posso dizer que o A2 é o A1, e aí eu dei quantos passos? Eu dei um passo, e cada passo que eu dou é uma vez que eu estou somando a razão. Então, eu dei um passo, então eu somei a razão. Quer ver como é verdade? Ó, quem é o A2? É 4. Quem é o A1? É 1. Quem é a razão? É 3, né? Então, 1 mais 3 é 4. Perfeito. Repara o seguinte, ó. Olha só, esse cara aqui seria o 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o A7. Então, quem é o A7? É o A1. Eu vou escrever sempre em função do A1 a princípio, tá? É o A1. Agora, olha só, quantos passos eu dei? Repara aqui, ó, 4, 5, 6, estou no 19, que é o 7. Eu dei, ó, do 1 para o 4, um passo, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Ou seja, eu caminhei 6 vezes a razão. Então, é isso aqui mais 6 vezes a razão. Ai, se você quiser, vamos conferir, ó. O A1 é 1, a razão é 3, 3 vezes 6, 18, mais 1, opa, deu 19. Então, significa o seguinte, se eu quisesse o A50 em relação ao A1, do A1 para o 50 eu vou ter que dar 49 passos. Então, o A50 seria o A1 mais 49 vezes a razão. Cada passo é a razão. Isso, exatamente isso. E eu vou generalizar para vocês agora o seguinte, ó. Se eu quero um AN, eu vou fazer o A1. E aí, em relação ao A1, eu dei quantos passos? Repara aqui o seguinte, ó. Aqui era A2. Quem multiplicava o R não tem nada. Então, quem multiplica o R é 1, né? Aqui é o 7.
quem multiplica o R aqui é o 6, é sempre uma unidade menor. O A50 era o A1 mais 49R. Então, o 49 é uma unidade menor que 50. Então, eu posso escrever que um AN qualquer, ou seja, um termo qualquer nessa sequência, vai ser o primeiro termo mais quantos passos eu tiver dado para chegar nesse termo aqui. Nesse caso aqui, eu dei N menos 1 passos, tá? Vezes R. E essa aqui, galera, é a fórmula do termo geral. Beleza? Ah, essa fórmula dá para escrever um pouco mais genérico? Dá. E a gente vai escrever. Não desespera, calma. Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho A3, eu estou aqui nesse cara, no 7. Eu quero chegar nesse 16. O A7, o 7 é o A3. E o A16, eu vou escrever aqui, é o A6, né? Esse cara é o A6. Do 7 para o 16 eu tenho que dar quantos passos? Ó? 1, 2, 3 passos. Ou seja, eu posso dizer que o A6 é o A3 mais 3R, porque eu dei 3 passos do A3 até o A6. Da onde surgiu esses 3 passos? 6, que é o índice desse cara, menos quem? Menos 3. Então eu poderia escrever, vou até colocar aqui em cima, eu poderia escrever o A6 como sendo o A3, mas quantos passos eu dou do 3 até chegar no 6? 3 passos, 3R. Sendo que esse 3 aqui, você pode encarar como sendo 6 menos 3. De onde saiu o 6 e 3? 6 saiu daqui e o 3 saiu daqui, perfeito? Então, eu não preciso partir do termo A1. E aí agora eu vou ser mais genérico ainda. Eu posso escrever um termo qualquer AN como sendo, partindo de qual termo? Não sei, um termo AP qualquer, tá? Nesse caso aqui o meu N foi 6, aqui nesse caso meu P foi 3. E aí, quantas vezes multiplicando R? Lembra? 6 menos 3. Nesse caso, N menos P vezes R. E como quem não quer nada, você chegou numa outra fórmula bem mais genérica em relação à primeira. Às vezes é útil você saber essa aqui também. Por exemplo, olha esse cara aqui, ó. Exemplo 1, ele me deu o A2, me deu a razão que é o A20. Eu posso achar o A1? Posso, dá para achar o A1. Vou até deixar como exercício, vocês tentarem fazer, achar o A1 aí. Mas eu vou achar direto o A20. Por quê? Eu estou no A20. O A20 faz a posição do N, tá? Vou partir do A2. Então, vou escrever o A20 é o A2, mais quantas vezes a razão? Olha só, tu está no 2. Tu quer chegar no 20, tu tem que dar, quase que eu dei um spoiler aqui, 18 passos, né? Tu vai do 2 para o 3, tá chegando no 20. Mas de onde saiu esse 18? Tu tá no 2 para chegar no 20, daí 18 passos. Eu faço 20 menos 2. Vezes a razão. Então, A20, que é o que eu quero, ó, vai ser o quê? A2, 5, mais 20 menos 2 é 18, vezes a razão, que nesse caso é 2, né? Eu dei 18 passos, repetindo, eu dei 18 passos do 2 para chegar no 20. Se fosse do A1, eu daria 19 passos. Do 1 ao 20, eu dou 19 passos. Então, 2 vezes 18, isso aqui dá 36. 36 mais 5, tranquilão, ó. 41. Então, 41 seria o A20 nessa sequência. Você poderia ir na mão? Até poderia ir na mão. Tu bota o segundo termo, é 5, vai somando de 2 em 2. O último exemplo aqui, para a gente fechar essa primeira parte. Ele me dá essa sequência aqui, onde o primeiro termo é 2x menos 26, o segundo termo é x mais 5, o terceiro é 3x menos 20. Fala que isso aqui é uma PA. Então, isso aqui é uma PA. Eu quero saber qual o valor de x, por exemplo. Como é que eu faço isso? O que eu vou usar aqui é a minha definição, a ideia de razão. Repara o seguinte, se eu pegar esse cara e diminuir desse, é a mesma coisa que pegar esse e diminuir desse. Dá 2, não dá? 4 menos 2 é 2. 6 menos 4 é 2.
Então, se eu pego esse termo aqui, x mais 5, e subtraio de 2x menos 26, cuidado, tem que colocar o parênteses, esse menos vai trocar o sinal de todo mundo aqui dentro. Isso tem que ser a mesma coisa que se eu pegar esse cara aqui, o 3x menos 20, e subtrair do que vem antes dele, que é quem? X mais 5. Então vamos lá. Repetir aqui o x mais 5. Troca o sinal de todo mundo. Então era 2x, esse menos vai trocar, né? Menos vezes o mais aqui fica menos 2x. Menos com menos ficou mais 26. 3x menos 20. Menos x. Menos 5, né? Então olha só. Vou juntar esse cara com esse aqui. X com menos 2x. Ficou então menos x. 5 com 26. 5 mais 26, 31. 31. Isso é igual a 3x menos x, 2x. Menos 20 com menos 5, menos 25. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse menos 25 e vou jogar para cá. Vou vir mais 25. Esse menos x vem para cá. Então, fiquei com 31 mais 25 é igual a 2x mais x. E agora, então, a gente fica com o seguinte, ó. Escrever ordem trocada não vai mudar nada. 2x mais x é o famoso 3x. É igual a 31 mais 25, 66, né? 56. 50. Ops. 50. A caneta aqui, deixa eu pegar uma outra. Então aqui vai ficar 3x é igual a 56. Perfeito? Daí então a gente fica com o x igual a, passo 3 para lá dividindo, então a gente fica com 3x igual a 50, ou melhor, x é igual a 56 dividido por 3. E é isso. E aí, esse seria o valor de x. Se quisesse, poderia encontrar cada um dos termos ali. Tá tranquilo, galera? Espero que vocês tenham curtido essa aula aí. Então, até a próxima. Um forte abraço. Valeu!